30 de janeiro de 2016. A hora e a vez da pequena empresa está no ar com muita informação, dicas e entrevistas. E em nossa sala de visitas, o presidente do Simp, Joseph Cury, entrevista o economista, professor e consultor editorial da Carta Capital, Luiz Gonzaga Beluso. Não perca! Muitas controvérsias e dúvidas em função da Emenda Constitucional 87 de 2015, que mudou a sistemática, o tratamento nas operações interestaduais com mercadorias. Ou seja, como é que se aplica o ICMS quando um estado vende uma mercadoria que vai ser entregue em outro estado. Essa situação ela atinge principalmente as vendas a quem é consumidor final não contribuinte do ICMS. E, portanto, eleva a carga tributária para as empresas que vendem essas mercadorias e os custos para aquele que pretende adquiri-las. Para deixar isso mais claro, imaginemos uma venda em que um estado aplica uma alíquota interestadual, por exemplo, de 7%. Quando se trata, ou mesmo quando se trata de uma pessoa que está comprando e não é contribuinte de ICMS, aquele estado, a empresa no estado de origem deverá fazer uma conta verificando qual o valor do ICMS ou a alíquota do ICMS no estado de destino e recolher separadamente esta diferença da alíquota. Então, um exemplo, que o estado aplica a alíquota interestadual de 7%, no destino a alíquota é de 12%, vai ter que fazer um pagamento de 5% adicional em relação a essa operação interestadual. Isso significa aumento imediato de carga tributária, aumento de custos, prejuízo para a empresa que tem que vender e prejuízo àquele que é o comprador, porque fatalmente vai arcar com um preço maior. Além dessa questão de aumento de carga tributária e de custo tributário, temos uma questão burocrática. Cada estado vai poder dar um tratamento diferenciado em relação a informações, cadastros e inscrições estaduais. Imagine-se alguma empresa que vai ter que ter até 27 cadastros ou 27 inscrições estaduais diferentes, uma em cada estado. Terá que cumprir informações e prestar informações em cada estado da União a quem ela vende. Então, também aumento de burocracia. E esse aumento de burocracia significa também aumento de custos administrativos. Portanto, essa medida nos parece, a despeito dela pretender diminuir ou equilibrar as questões relativas a guerras fiscais, na verdade, o grande prejudicado são as empresas e o cidadão. Estas com aumento de carga tributária, aumento de burocracia e, portanto, aumento de custos administrativos. O cidadão que acaba na ponta pagando essa conta. Isto, no momento de crise que nós passamos, não incentiva a produção, não incentiva a formalidade, não incentiva nenhum tipo de questão em relação à produção e à economia, o giro da economia. O Simp, nesse sentido, trabalha para que realmente a economia caminhe, a economia se desenvolva, todos tenham mais acesso a produtos, o empresário possa vender e o consumidor possa adquirir produtos brasileiros de forma formal e legal. No último dia 28 de janeiro, ocorreu na sede da APAMAGES, Associação Paulista de Magistrados, a posse da diretoria executiva e do Conselho Consultivo, orientador e fiscal do biênio 2016-2017. Estiveram presentes diversas personalidades. Confira. Nós nos sentimos bastante felizes e honrados porque fomos reconduzidos à administração da associação. E vamos tentar repetir, fazer melhor ainda do que fizemos na primeira gestão. Então é trabalhar e torcer para que tudo dê certo num momento que o país passa por bastante dificuldades. Veja, o doutor Jaime é um juiz que sempre combateu na associação em favor da magistratura, um juiz preparado, além de ser evidentemente um magistrado competente e comprometido com a causa da justiça, ele é comprometido com as causas sociais. Então ele, desde o tempo que eu o conheço
como jovem magistrado, se dedicou à causa associativa, justamente porque a associação é um meio de eventualmente contribuirmos para o aprimoramento do judiciário e, em razão disso, também contribuímos para a defesa da cidadania. O trabalho foi tão bom nos últimos 2 anos que essa diretoria se reelegeu, e se reelegeu com mérito, porque realmente a defesa que eles fizeram dos interesses dos juízes é algo digno de admiração. A magistratura de São Paulo deposita de novo nessa diretoria um novo mandato e esperamos atender todos os anseios dos magistrados que nos apoiaram nesta luta. O trabalho do Jaime à frente da PAMAGES foi muito importante, sempre presente em Brasília, e a gente nos corredores nos encontramos sempre lutando pela magistratura paulista e também pela magistratura nacional. Bom, em primeiro lugar, a satisfação de estar novamente no programa do SIMP, do meu amigo Cury, que tem realizado também um trabalho muito importante no seu segmento. Hoje estamos aqui para dar um abraço no Dr. Jaime, eminente magistrado que foi reeleito junto com sua diretoria para comandar os destinos da APAMAGES, a Associação dos Magistrados aqui de São Paulo. Eu digo que esse é um exemplo típico de repetência por competência. Aconteceu no auditório da FIPECAF, no último dia 27, o evento Gestão de Custos Interorganizacionais. A gestão estratégica de custos em cenário de crise foi um dos temas discutidos. A importância e o objetivo desse evento é alertar as empresas aqui presentes e outras que tenham acesso a esta mensagem, no sentido de que, num ano como 2016, em que ninguém sabe o que vai acontecer em termos políticos, em termos econômicos, sem saber quanto vamos faturar, qual vai ser o faturamento da empresa, não temos nenhuma certeza quanto a isso, então resta às empresas atuar em cima daquela variável que é aquela sobre as quais a empresa realmente tem poder de gerenciamento, que é o quê? A gestão de custos. Acontece em São Paulo. Desde dezembro do ano passado, o Museu Catavento, que visa proporcionar experiências sociais e educacionais, exibe peças do acervo da Embraer, dando ao público a oportunidade de conhecer as origens da principal empresa aeroespacial do Brasil. Nessa exposição são usadas peças do acervo promocional e do centro histórico da empresa, como um modelo do avião Bandeirante em que os visitantes poderão entrar na cabine de passageiros, além de maquetes de aviões, roupa de piloto e outros objetos. Até o dia 9 de fevereiro dá tempo de visitar. Confira! Nesta semana visitamos uma fábrica que foi fundada há 45 anos e fabrica produtos que são requisitados principalmente pelas mulheres. Estamos falando de pinças, tesouras e grampos para cabelo. A empresa começou, na verdade, com o meu pai. Ele era um fabricante de meias e eu já citei isso em algumas outras oportunidades. Ele até brinca. Meu pai é uma pessoa que tem 87 anos. Que ele saiu dos pés para a cabeça. São diversos formatos e tamanhos. A empresa utiliza aço e resina em grandes escalas, sendo essas suas principais matérias-primas. Acompanhe como são feitos os grampos, por exemplo. Então, o processo de fabricação de grampo, ele inicia com a laminação dos arames. E depois de laminado, esse arame vai para algumas bobinas. Essas bobinas são colocadas em linhas de produção que são automáticas, onde é feito o formato do grampo, o corte, a inserção de bolinhas, para não machucar o couro cabeludo, tratamento térmico, pintura. O comércio varejista é seu público-alvo, como supermercados e grandes magazines, sendo depois repassados os produtos para o consumidor final. Os manufaturados, por exemplo, pinças, né? A gente sofre uma concorrência extremamente feroz mesmo dos asiáticos, né? Por conta da alta do dólar, a gente percebe que
nesses primeiros meses de 2016, por aumento do dólar, a gente tem tido uma inserção maior das pinças, né, no mercado consumidor. Você sabia? Você sabia que o dia 30 de janeiro foi proclamado pela ONU como o Dia da Não Violência em homenagem a Gandhi, cujo assassinato ocorreu nessa data em 1948. Gandhi, também chamado de Mahatma, que significa grande alma iluminada, nasceu na Índia em 1869. A ideia é conscientizar a população sobre a possibilidade da resolução de questões e embates com a não violência, seguindo um caminho de paz e respeito entre as pessoas, mesmo que estas tenham ideias diferentes. Você sabia? Entrevista da semana. Hoje nós temos o privilégio e a honra de estarmos recebendo o Dr. Luiz Gonzaga Beluso. É um prazer tê-lo conosco, professor. Cury, você não sabe qual é o prazer que eu tenho de vir aqui com você. Muito Nós obrigado. nos conhecemos há tantos anos, participamos juntos de tantas batalhas, né? Espero que nós não percamos mais uma. Não, nós temos que vencer essas batalhas, com certeza. Não perca mais uma. São difíceis, São né? muito difíceis, são. Como é que você está vendo a economia em 2016? As projeções do cenário atual daqui para frente? Nós tivemos um 2015 que representou uma ruptura com o que vinha acontecendo, a despeito de 2014 ser um ano de desaceleração muito clara da economia. Mas 2015 é como se o pugilista Jagrog viesse na sua direção e para você reanimá-lo deu-lhe um murro no queixo. Então você olha os dados, por exemplo, do emprego formal, você olha os dados do superávit primário, você olha os dados do gasto com juros, né, que a economia fez. Você produziu um desarranjo. A propósito de arranjar, você produziu um desarranjo. Eu não preciso falar da situação financeira das empresas, né, que machucadas pela redução do seu faturamento e, na verdade, ainda hostilizadas por uma política monetária muito dura, né, depois do quê? Depois de um choque de tarifas, choque tarifário. Exorbitante, né? Eu disse que corrigiu um erro com o outro, porque o governo deixou de reajustar os preços lá atrás, quando a inflação dos preços administrados de tarifas é de 2,5%, 2,5%. Ela subiu para 18%, eles deram uma paulada, né? E aí sobe a taxa de juros, sem efeito sobre a inflação, porque, como você sabe muito bem, melhor que eu, a economia brasileira ainda está prisioneira da indexação e você começa a movimentar os outros preços. Seria preciso para a inflação ir para a meta desse jeito, você precisaria que a queda do nível de atividade fosse de tal ordem que morre todo mundo, né? Como disse um economista, meu amigo, com o qual às vezes não concordo, Luiz Carlos Mendonça de Barros, pode matar todo mundo de fome que a inflação não vai para a meta. Então nós estamos nessa situação, é preciso que o governo reequilibre isso, né? Porque, Cury, sem a economia crescer, né, como disse também o meu amigo Delfim no Valor ontem, sem a economia crescer não há solução para nada. Você não consegue resolver o problema fiscal, não consegue resolver, né, o problema da dívida pública, a dívida levando esse choque de juros, ela está crescendo exponencialmente, né? Então aquilo que você quis arranjar, você desarranjou. Agora, existe uma série de gráficos que o senhor fez demonstrando isso. Nós podemos mostrar esses gráficos? Claro, por favor. O resultado primário do setor público, né? A evolução é de 2008 a 2015, né? Está aqui caracterizado a ruptura, a queda abrupta
não é? Ela passa do positivo rapidamente para o negativo. Em seguida, vamos ver o que acontece com os componentes da inflação. Olha aqui olhando a linha vermelha, vocês veem o que aconteceu com os preços administrados, né? Eu estava descrevendo aquilo, eles saltam e terminam 2015 em 18 e lá vai pedrada por cento, né? Em seguida, eu vou mostrar um gráfico triste, que é o emprego formal. Aqui é triste, porque esse 1,5 milhão de pessoas aqui foi para casa, né, desamparada, sem nenhuma segurança, sem saber se pode ou não pode receber o seguro-desemprego, alguns não têm nem condição aquisitiva. Então, vejam o que estava acontecendo na economia, o Brasil estava, na verdade, no emprego formal, um número expressivo de trabalhadores e, de repente, isso reverte de uma maneira brutal. Eu queria mostrar uma outra aqui, interessante, né? Que mostra o orçamento de 2015, a despesa com juros. A despesa com juros é esse vermelho aqui. As outras despesas, educação, saúde, transporte, etc., estão todas aqui. Previdência, estão todas aqui. Então, é isso que o Brasil está sofrendo, é disso que nós temos que cuidar. Porque não é possível um país que tem essa diversidade de recursos, tem uma indústria ainda que foi capaz de resistir aos choques da valorização do câmbio, etc., né? Não é possível que não se tome nenhuma providência para tirar esse país dessa enrascada. Bom, com todos esses números, que mostra a gravidade do quadro que nós estamos colocando. E também, claro, a ruptura que começou em 2014, vem se agravando em 2015, etc. Que, aliás, são as pesquisas SIMP Datafolha que temos divulgado mês a mês, exatamente demonstrando isso. Agora, na sua avaliação, professor, como é que a gente faz uma ruptura da ruptura? Ruptura da ruptura. É de palmar o conhecimento de muitos práticos, eu não vou falar de economistas, porque os economistas estão cada vez mais ideológicos, muitos práticos que sabem que uma economia de mercado, em que as inter-relações entre o gasto do governo e o gasto privado são muito fortes, né? O que você está fazendo hoje é dando todos os sinais para que o setor privado recue, né? Se defenda. Se cada um tenta se defender, todos acabam perdendo. Essa é a lógica clara, né? Então é preciso que alguém faça alguma coisa. É possível que o governo tome uma atitude de buscar funding disponível, que está disponível para o crédito e para o gasto em infraestrutura. Virou uma espécie de mantra do FMI ao OCDE, ao BIS, ao Banco de Compensações Internacionais, que a única forma de tirar a economia mundial dessa letargia, né, tanto nos países ditos emergentes quanto nos países centrais, é estimular o gasto público. Os americanos não fazem isso com a taxa de juros baixíssima que eles têm, não se sabe por quê, porque os republicanos ficam lá, né, encebando, não deixam, impedem. É um negócio de louco, né? Os alemães não fazem porque nunca fizeram e são os que têm condição. Tanto que a Christine Lagarde falou que a nossa amiga Merkel tinha que flexibilizar a coisa para fazer com que a Europa tivesse o mínimo de respiro, né? Aqui nós estamos numa situação pior porque nós temos esse desequilíbrio fiscal e financeiro do Estado brasileiro, determinado sobretudo por uma política monetária realmente caolha, para dizer o mínimo, né? Então, está muito claro que uma das razões pelas quais o ajuste fiscal, que na verdade foi levado a cabo de maneira muito desorganizada, porém era preciso fazer, né?
o ajuste fiscal foi prejudicado pela inépcia da política monetária. Quer dizer, está mais do que claro pelos dados e pelo gráfico que eu mostrei. Então é preciso que o Brasil se crie mecanismos dentro do Estado para poder fazer com que a economia volte a crescer. Eu estava dizendo para vocês, se em um mês qualquer, em julho, você mostrar um aumento do emprego de 1%, isso vai mudar a cabeça das pessoas, vai mudar a confiança, vai mudar a perspectiva. Então é nisso que nós temos que apostar, né? Que o governo se mexa na direção correta. Agora, muito se fala da necessidade de ter impostos novos para cobrir rombo, que não tem dinheiro para emprestar, que o Brasil perdeu o grau de investimento e que não haverá investimentos. E eu sei que são perguntas que dariam para falar durante horas, mas qual a sua visão da perda do grau de investimento? Teremos ou não crédito do mercado e teremos aumento ou não de impostos na sua avaliação? Olha, agora, nós não tivemos, como de outras vezes, uma fuga de capitais do tipo que nós observamos, por exemplo, em 99, depois da desvalorização, ou melhor, antes disso, em 98, 99, nós tivemos uma fuga de capitais, eu não sei se você lembra, que saiu 5 bilhões porque aí o mercado se deu conta de que o desequilíbrio do balanço de pagamentos estava comprometendo a situação ou valor dos ativos que estavam aqui em moeda estrangeira, né? Nós não temos porque nós acumulamos reservas, né? Durante o boom das commodities e o boom mundial, o crescimento mundial explosivo, nós acumulamos 375 bilhões de reservas, né? Isso é uma garantia contra a fuga de capitais e o Banco Central, nesse aspecto, tem procurado manejar isso da melhor maneira possível com efeitos fiscais negativos por causa do que acontece com os swaps cambiais, né? Isso acaba se agregando às despesas financeiras do governo através da ação do Banco Central. Isso é o preço que nós estamos pagando. Mas não creio que, e nem estou vendo essa possibilidade de que nós tenhamos uma crise de balanço de pagamentos. Além disso, a própria desvalorização cambial, né, tornou muito baratos os ativos brasileiros. E não é que lá fora você tem uma oferta de ativos muito baratos, não é? Ao contrário, né? Então, tirando os títulos do governo americano que são caros, mas cujos rendimentos são baixos, né, eu acho que o Brasil tem condições de receber, aliás, já está acontecendo, né? Acho que do que aconteceu, o melhor foi a desvalorização cambial, porque já está estimulando a substituição de importações, estimulando algumas exportações a despeito do crescimento muito lento do comércio mundial. É claro que a desvalorização também afeta a inflação, né? Professor, pediria suas considerações finais para encerrarmos esse programa. As considerações finais são de alguém que, a despeito de ter pessimismo na razão, tem otimismo na ação, tem esperança. A você que esteve conosco, o nosso mais profundo agradecimento, com a certeza que na semana que vem continuaremos com o professor Beluso, falando muito mais sobre economia e o nosso futuro. Até lá!